Você já ouviu falar sobre taxa Selic e como essa taxa pode impactar no seu bolso e nos seus investimentos? Eu estou aqui para explicar para vocês porque não há nada tão complicado que não possa ser bem explicado. Eu sou o José Áureo, sócio e assessor de investimentos aqui na Blue3 e vamos falar sobre a Selic hoje. A taxa Selic, ela tem esse nome derivado do Sistema Especial de Liquidação e Custódia, que é onde são liquidados os títulos públicos federais. A Selic é um importante instrumento de política monetária utilizado pelo governo para regular os níveis de preço, ou seja, a inflação, e também o nível de atividade econômica no país. Ao longo da história, a Selic passou por diversos momentos, principalmente no período de hiperinflação, onde tivemos taxas exorbitantes, mas isso era necessário por um momento. E como a taxa Selic impacta no bolso dos brasileiros e nos seus investimentos? Bom, a taxa Selic, ela tem duas formas de impactar a nossa vida financeira. Primeiro, ela pode impactar na taxa dos empréstimos. Então, a taxa Selic ela vai balizar todas as taxas de juros de empréstimos, de créditos, cartões de créditos, né, todas essas linhas bancárias que a gente utiliza para tomar recursos. Então, isso tem um impacto direto na vida financeira. A gente tem uma taxa Selic alta, consequentemente, nós vamos ter taxas de juros altas para empréstimos, financiamentos de automóveis e, por consequência, isso traz um enxugamento dos recursos na economia. As pessoas tomam menos empréstimos e, por consequência, compram menos produtos e isso reduz a atividade econômica. Ao contrário disso, quando a gente tem uma Selic baixa, o dinheiro fica mais barato, Então, as pessoas elas vão tomar recursos de formas mais fáceis, Isso injeta dinheiro na economia, mas por consequência a gente pode ter um aumento do nível de preços. Por outro lado, no âmbito dos investimentos, a Selic alta ela vai beneficiar os investimentos de renda fixa, onde a gente vai ter taxas de juros mais interessantes para aplicação. Como consequência, isso também enxuga dinheiro da economia. As pessoas investem mais em ativos financeiros e acabam utilizando menos esse recurso na economia real, que é comprando um imóvel, comprando um veículo, investindo na sua empresa. Então isso faz com que a taxa alta ela enxugue o dinheiro da economia e, como consequência, a atividade econômica acaba reduzindo. Por outro lado, quando a gente tem uma taxa Selic mais baixa, da ótica dos investimentos, esses recursos eles tendem a ir mais para a economia real. Então, os investidores eles acabam utilizando esses recursos para comprar seus imóveis, Quem tem um recurso guardado, fazer investimentos na sua própria empresa, comprar um veículo, e isso movimenta mais a economia. Então, nesse ciclo de taxa menor, a economia está mais ativa. Agora que a gente já viu como que funciona essa taxa na prática, como que ela nos impacta, é importante a gente entender também como essa taxa ela é definida. Bom, a taxa Selic ela é definida pelo Copom. O Copom é o Comitê de Política Monetária, que ele é um órgão do Banco Central e ele se reúne periodicamente para definir essa taxa de acordo com a necessidade da economia. Normalmente a cada 45 dias, elas acontecem nas terças e quartas-feiras, onde é analisado um relatório e no final da quarta-feira é definido e anunciado a partir das 18 horas a taxa que foi definida para aquele momento. Ok, mas o que o Copom ele olha para poder definir essa taxa? Para a definição dessa taxa, é importante o Copom ter em mente os níveis de preço que estão sendo praticados naquele momento, as expectativas de mercado, as influências de mercado externo, que tudo isso pode impactar significativamente de acordo com o movimento da taxa Selic que for definida naquela reunião. Então, periodicamente eles se reúnem para entender como que está esse mercado e entender a necessidade de você aumentar, manter ou reduzir essa taxa para fazer esse controle da economia como um todo, principalmente nos níveis de preço. Um ponto importante que o Copom leva em consideração para fazer esses ajustes ou manter a taxa de juros é a meta de inflação que é definida pelo governo. Então, de acordo com o momento que a economia está, o Copom ele precisa fazer esses ajustes para cumprir essa meta. Caso ela não seja cumprida, o Banco Central, na figura do seu presidente, ele é obrigado a justificar o motivo por não ter cumprido naquele determinado período essa meta de inflação. Resumindo, se a inflação está acima da meta, o Copom ele tende a elevar a taxa Selic para controlar os níveis de preço. Se a inflação está abaixo da meta, a tendência é que ele corte essa taxa de juro para que incentive a economia e assim regular
a inflação novamente para a meta. Hoje, em junho de 2023, nós estamos com a taxa Selic no patamar de 13,75. Esse é considerado um patamar elevado, mas não é por acaso que a gente tem a taxa Selic nesse momento. A gente enfrentou recentemente uma pressão inflacionária por diversos motivos, começando lá atrás pela questão da pandemia e depois o impacto de diversos níveis de preços, né, em produtos como commodities, preços de alimentos, e isso acaba trazendo uma pressão inflacionária e a necessidade do aumento de juros para justamente conter essa inflação. A inflação hoje é considerada já controlada, né, porém o movimento da taxa de juros, né, da Selic, ela tem que ser muito ponderada, né, porque ela sofre uma demora para ter um impacto. E agora a expectativa é olhar para o início do ciclo de queda, ou seja, quando o Copom vai começar a cortar juros. E o que vai motivar o Copom, né, e o Banco Central a iniciar esse ciclo de corte de juros? Simples, é a inflação novamente. A inflação ela tem que se mostrar controlada e de forma consistente para que a gente possa ter o início do ciclo de queda de juros. Por isso é importante o Copom sempre avaliar nessas reuniões periódicas como está o comportamento da economia. Não basta um mês de inflação controlada para que ele inicie o corte, porque isso pode ser muito perigoso. E quais são as expectativas do mercado para as próximas reuniões? O consenso geral, que a gente acompanha pelo Boletim Focus, que é um dos principais relatórios emitidos pelo Banco Central, o Boletim Focus mais recente, de 5 de junho de 2023, a expectativa para a Selic ao final deste ano, de 2023, é que ela esteja em 12,5%. Ou seja, nós temos um espaço para queda de Selic ainda dentro desse ano. Mas lembrando que isso é um compilado de várias expectativas, né? Dentro dessas instituições financeiras temos cenários que acreditam que a Selic possa subir ainda mais um pouco e tem cenários que a Selic possa já começar um corte de juros a partir do segundo semestre de 2023. E esse foi o It's Time de hoje. Não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber mais conteúdos como esse. Até a próxima!